Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Natália Engel, professora de Patchwork. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo passado, onde eu ensinei vocês a montarem este bloco aqui. E para quem me acompanhou, quem viu o vídeo passado e ficou até o final, já sabia, né, que no vídeo de hoje eu iria montar um centro de mesa. Aliás, eu vou montar um centro de mesa. Inclusive, todos os meus blocos já estão aqui, ó. Ó, um montinho de bloco aqui, prontinho pra gente iniciar essa montagem do centro de mesa. Pessoal, o que acontece? Eu gravo tudo no mesmo dia, por isso que vocês estão me vendo com a mesma roupa, do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não dá para eu gravar tudo em um vídeo só, senão vai ficar muito longo, muito demorado e talvez até complicado para algumas pessoas, né? A pessoa assim, dividindo um vídeo eu ensino o bloco, no outro vídeo eu ensino a peça, eu acho que é melhor para vocês. Então, bora lá aprender a construir agora o centro de mesa, porque ele é muito simples, mas tem muita dica especial, até mesmo por conta do modelo deste bloco, tá bom? Então, bora lá aprender a montar esse jogo de... Desculpa, aprender a montar esse centro de mesa. Já tô até enrolando a língua aqui. Bora lá que tem muita dica especial, muita dica bacana para vocês. Então, vamos lá? Então, pessoal, aqui já estão todos os meus blocos que eu vou montar um centro de mesa. Eu fiz 9 blocos, tá? Porque eu vou montar ele 3 por 3, tá? 3 blocos por 3 carreiras. Então, o que acontece? Aqui estão 8 blocos, né? Eu não passei a ferro, tá vendo que eles estão até parece meio amassadinho, eu só vinquei um pouco com a unha. É só esse aqui que eu passei a ferro, porque esse foi o bloco que eu ensinei, né, no qual eu fiz o vídeo passado e ensinei a montar o bloco, tá? Então, se você não viu, se você tá chegando nesse vídeo aqui, não sabe aonde que tá, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir este vídeo aqui, onde eu ensino a construir o bloco, né? Então, você vai lá, assiste, monta os seus blocos, vê com quantos blocos você vai querer montar o seu trabalho, tá bom? Então, vou deixar o link aí. Aqui também nos cards já deve estar aparecendo o link para você que não viu assistir o vídeo passado, onde ensinei a montar esse bloco. O que acontece, gente? Montar esse centro de mesa é muito fácil, né? Eu vou simplesmente montar com as carreiras em primeiro lugar com quantos blocos eu quero. Então, eu falei para vocês que eu já fiz 9 blocos e eu vou montar 3 carreiras em primeiro lugar, 3 carreiras com 3 blocos, né? Então, aqui eu tô colocando só uma porque o espaço é pequeno, né? Então, em primeiro lugar, eu vou emendar entre os blocos, tá bom? Dica: vocês podem notar que este bloco, ele é bem cheio de recortes, né? Ele é bem cheio de quadradinhos. Então, eu usei tombar as costuras, certo? E por isso que eu não gosto de bater a ferro no início, porque agora, na hora de eu encaixar um bloco com o outro, eu vou direcionando o tombamento das costuras conforme eu necessitar. E aqui, depois que eu fizer essa primeira costura, eu vou mostrar para vocês o avesso e vou contar para vocês um truque que eu uso na hora da questão do tombamento da costura, tá? Para quê? Para fazer os cantinhos se encaixarem direitinho. Então, até mesmo por isso que eu não gosto de bater a ferro nesse momento. Conforme eu falei, só bati a ferro esse aqui, porque esse foi o que eu apresentei no vídeo passado, tá? Mas no mais, ó, tá tudo assim, ó, sem passar, porque fica mais fácil na hora de eu tombar aqui e encaixar uma
costura com a outra, porque elas se travam, fica uma para um lado e a outra para o outro. Então elas se travam e os encaixes dão bem certinho, tá bom? Então vamos lá, eu vou fazer aqui no meu caso 3 carreiras de 3 blocos. Pronto, aqui estão, ó, minhas 3 faixas, né? Todas costuradas. Olha aqui o que eu vou falar para vocês a respeito do encaixe das peças. Aqui, ó, aqui é a emenda entre 2 blocos, certo? O que eu fiz, ó? Esse bloco aqui eu tinha passado as costuras aqui da emenda das faixas abertas. Só que na hora de juntar, ó, eu dou uma tombadinha para que os encaixes fiquem bem perfeitinhos. E aí, para ele voltar aberto aqui, eu só dou um piquezinho bem aqui nessa parte verdinha. Quer ver? Olha só, eu entro aqui, ó, tô até com cortador de linha, bem aqui próximo da costura, ó, dou um pique, vou só até a costura, certo? Ó, costura abriu de novo, certo? Aí depois eu vou fazendo isso e deixo, depois do trabalho pronto, ó, aqui tem outro, certo? Fica tudo passadinho, tudo bonitinho. Essa costura aqui de emenda entre os blocos, por enquanto, eu não vou abrir e nem vou passar. Por quê? Porque agora eu vou emendar entre carreiras. Então, depois que eu emendar entre carreiras, fizer a junção certinha aqui, o encontro certinho entre essas costuras, aí sim eu vou ver como que vai ficar essa costura aqui de junção de blocos, se ela vai permanecer aberta e eu faço o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui, né? Aí, ou se ela vai ficar toda tombada para um lado, mas eu acho que ela vai ficar aberta, tá? E aí eu vou fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer aqui, ou seja, na hora de costurar, eu vou passar a costura com ela tombada, certo? Com ela tombada. Aí depois eu venho, dou um piquezinho em uma das partes e venho e passo tudo aberto e vai ficar assim, ó, bem direitinho, tudo planinho, tudo certinho e as costuras bem encaixadinhas. Olha só, para emendar entre 2 faixas, né, entre 2 carreiras, eu vim colocando um alfinete em cada um dos encontros das costuras, tá? É um trabalho bem minucioso esse da emenda desses blocos. Por quê? Porque requer muito cuidado para o encontro das costuras. Por isso que eu quis apresentar esse centro de mesa para vocês, porque é fácil, mas é bem minucioso, né? Bem detalhado esse trabalho, então tem que tomar muito cuidado. Quem não tem muita paciência, então é melhor nem fazer esse modelo, tá? Porque ele requer bastante paciência, sabe? Bastante detalhe mesmo, para assim, bastante atenção nesses detalhes para que tudo saia direitinho, tá? Então, por exemplo, aqui o que eu acabei de falar da costura, tá vendo, ó? Essa costurinha aqui, por exemplo, ela estava tombada na hora que eu fiz o bloco para lá, só que aqui agora na hora da junção entre as carreiras, eu tive que tombar ela para cá. O que vai acontecer? Ela tá torta, não tá? Depois, na hora de abrir essa costura aqui, eu venho, dou aquele piquezinho e coloco ela na posição original que ela tava aqui, tá? E não vai ficar nada retorcido e nada repuxado. Então, esse segredinho desse pique nessas costuras para voltar ela no lugar é muito interessante. Por quê? Porque é quase que libertador, porque a gente tomba para o lado que tem que tombar para costuras, encaixes saírem bem perfeitos e depois, para não ficar repuxado, vem e dá o pique e volta ela no lugar original que ela estava tombada, né? Então é isso, agora é só passar a costura. Eu só queria mostrar este detalhe para vocês. Tem que alfinetar, viu, gente?
porque é muito encaixe, muita coisa. Mesmo quem tem experiência, eu acho bem mais fácil fazer todo alfinetado. Pronto, todas as carreiras emendadas, está pronto o meu centro de mesa, está pronto a parte de patchwork. Como eu já falei aqui em outros vídeos, o objetivo aqui do meu canal é ensinar a parte de patchwork. Ah, Natália, mas eu não sei finalizar, como eu vou finalizar? Pessoal, aqui eu vou depois colocar manta, forro, vou quiltar e depois vou colocar o viés. Mas aqui no canal tem vários vídeos onde eu falo de manta, do forro, onde eu ensino a colocar o viés, ensino a emendar as faixas de viés, ensino a fazer o canto mitrado. Eu vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição desse vídeo aqui, desse centro de mesa, tá? Bom, aqui, que tamanho que ele ficou? Ele está com 76,5 por 76,5. Mais ou menos, viu, gente? Às vezes pode dar uma variação pequena. Olha só, o que eu falei para vocês lá atrás, se não me engano foi no outro vídeo, onde eu falo que vocês podem jogar com as cores. Tá vendo o desenho que se formou? Aqui, ó, esse quadrado e nesse ferrugem é a lateral do bloco, tá vendo aqui, ó, que sobrou metade do quadrado. Então, quando uniu aqui, ó, os 4 blocos formaram esses quadrados. Mesma coisa que a parte verde, aqui também é o final de um bloco, ó, e início do outro. Então, formou, tá vendo, essas partes em verde. Então, agora, olhando o trabalho como um todo, vocês podem perceber como vocês podem jogar com as cores. Aqui não precisa de ser a mesma cor daqui. Eu que joguei assim porque era o material que eu tinha, mas eu poderia ter feito aqui, ó, essas pontinhas. Isso aqui, esse quadrado que se formou, são as pontinhas do bloco, tá? Se você notar aqui, ó, a pontinha do bloco aqui, é através dessa pontinha que se originaram esses quadrados. Então, vocês observando o trabalho agora por inteiro, conforme eu falei, vocês podem ter uma noção melhor de como jogar com as cores, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É um trabalho bem detalhado, é um trabalho, ele realmente dá um trabalhinho para emendar entre as carreiras, né? Emendar entre os blocos, porque conforme eu falei, são muitos encaixes, então tem que ter bastante paciência, tem que alfinetar para que esses encaixes aqui, ó, fiquem bem feitinhos, tá? Fique tudo bem bonitinho, para dar um efeito bem bacana. Com relação ao avesso, eu vou mostrar aqui um pouquinho, tá? Para vocês, mas olha só, podem ver que determinados lugares eu abri, outros não. Aqui, ó, na hora de eu passar, deu uma tombadinha, mas isso ainda vou arrumar, tá? Mas vocês seguindo aquela minha orientação que eu falei para vocês a respeito de dar o piquezinho na costura para ela voltar na posição, aquilo é muito bom, porque na hora de costurar você tem que tombar a costura para o lado, que talvez ela seja o contrário do que ela foi tombada originalmente, mas para dar um encaixe certo, tá? Aí depois você vai lá e dá aquele piquezinho e fica tudo ok. E depois passa direitinho, né? Às vezes na hora de passar, sem querer, a gente passa o ferro e ele dá uma entortadinha para um lado ou para o outro, mas não tem problema, depois a gente vai lá e conserta. O importante, gente, que eu quero dizer para vocês, é que aqui do lado direito tá tudo plano, não formou nenhum carocinho, não tem nenhuma costura assim que tá embolada, que tá aquele caroço, aquela saliência aqui do lado direito. O lado direito, estando ok, tá beleza. Ninguém vai ficar olhando o seu trabalho do lado do avesso, gente. Isso aqui é diferente de um trabalho, vamos dizer assim, de tapete arraiolo, que o avesso conta muito, o avesso tem que ficar perfeito,
trabalhos de ponto cruz. Por que eu tô falando isso? Porque várias pessoas já me perguntaram: você não mostrou o avesso do seu trabalho. Não sei por que ela não mostra o avesso. Gente, porque não há necessidade, tá? E outra coisa, conforme eu falei, de repente aqui, ó, essa costura, sem querer, ela entortou. Mas olha aqui do lado direito se tem alguma coisa torta. Não tem. Se tem alguma coisa, se tem algum caroço, não tem. Mas isso aqui eu ainda vou consertar? Vou consertar. Na hora que eu fui passar, eu não vi, porque eu passo primeiro do avesso, depois eu venho passando do direito. Pode ser que na hora que eu vim passar do direito, a costura tenha voltado e eu não percebi, mas isso não interessa, tá? Por quê? Porque aqui do lado direito tá tudo ok, sabe? Não tem caroço, não tem nada que vai comprometer o meu trabalho. Então é isso que eu quero que vocês entendam. E outra coisa, por que eu citei o tapete arraiolo, ponto cruz? Porque no tapete arraiolo não vai forro nenhum lá por baixo. Então a pessoa, se de repente virar o trabalho, ela vê o fundo do tapete arraiolo. Eu sei fazer arraiolo, sei também bordar arraiolo, sei bordar ponto cruz. Então por isso que eu tô citando essas técnicas aqui. Mas no patchwork, estando o direito ok, não tem que se preocupar com o avesso, tá? Porque agora aqui vai manta e vai forro. Ninguém vai ver o seu avesso. O seu avesso não, o avesso do seu trabalho. Então o que importa, o que interessa para nós é que do lado direito está tudo ok, não tem nada repuxado, não tem caroço de tecido junto, sabe? Que é aquele tecido que vai embolando e forma aquele carocinho. Isso é o mais importante. Aqui, às vezes, como eu passo, outra dica, como eu passo com ferro sem ser a vapor, o tecido, às vezes, em algum lugar, parece que ele fica parece assim, meio cheio de ondinha, mas isso é só porque eu cheguei com ferro e fiz só assim. Se eu tivesse feito com ferro a vapor, isso aqui some tudo, tá? E talvez aí não dê para vocês verem o que eu estou falando. Por quê? Porque é um detalhe muito pequeno, é uma coisa assim. Mas talvez na hora que você estiver fazendo a sua peça, você vai notar isso. Calma que não vai dar problema. Depois, na hora que eu for quiltar, isso aqui some tudo. E aí, depois eu venho com ferro a vapor e venho jogando bastante vapor, fica tudo retinho, fica um espetáculo, fica muito bom, tá? Então é isso, pessoal. Últimas dicas dadas. Natália, mas por que você usa o ferro sem ser a vapor? Porque, gente, aqui vai uma outra dica para vocês. Esses ferros comunzinhos, sem ser a vapor, o meu até tá bem velhinho, é um ferro que eu ganhei de presente de casamento. Ele tem 25 anos, eu completei 25 anos de casada agora, dia 30 de maio. E por que eu tô falando isso? Porque o ferro a vapor, ele não aguenta esse batidão da gente ficar costurando o dia inteiro e o ferro ali ligado, para você vai lá, tem que passar uma costura aqui, né? Fez a costura na diagonal, tem que abrir, tem que passar ali. Ferro a vapor não aguenta isso. Pelo menos até hoje, todos os ferros a vapor que eu coloquei para fazer patchwork, eles não aguentaram, tá? Ele vai indo, ele para de esquentar e ele zanga. Então eu tirei esse meu ferro lá que é simplesinho e ponho lá. Aí depois que eu finalizo o meu trabalho, aí eu vou lá com os meu ferro a vapor, porque eu tenho vários também, tá, gente? Eu vou lá e aí sim eu venho jogando bastante vapor, fica tudo bem certinho, bem lisinho, tá bom? Então, última dica dada aí para vocês. No mais é só, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha inspirado vocês a fazerem muito patchwork. Tá aqui uma ideia super bacana, super legal, né? Dá um pouquinho mais de trabalho, como eu não escondo isso,
mais fica bem bacana, né? E se você jogar com mais cores, fica mais interessante ainda esse mesmo modelo de trabalho. Por hoje é só, um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!